também salva todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui esta noite para adorar o nome do Senhor Jesus. Já quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de poder estar aqui e rever pastor Maciel, nossa irmã Fernanda, nossa irmã Leonardo, as irmãs que acompanham o pastor Maciel. Que Deus abençoe o pastor dessa congregação. Eu tive o prazer de também ser ovelha desse servo do Senhor, tá certo? Então, que Deus continue abençoando o servo do Senhor. Agradecer a Deus pela congregação da igreja, a sua esposa, a sua família, muito obrigado pelo convite. E abra sua Bíblia aí, em João capítulo número 2. No texto que foi lido, vou tentar aqui. Vamos pedir algo da parte do Senhor aqui para nós. João capítulo número 2, texto que o nosso pastor leu, versículo número 1, diz que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Ele estava ali a mão de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, eu tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo como ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 medeiros. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levai. E logo que o mestre Sala provou, a água feita a vinho, não sabendo de onde era, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre Salas ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o Senhor, mas tu guardaste até agora o bom. Amém? Irmãos, esse evangelho que João escreveu, os irmãos compreendem que ele é diferenciado, tá certo? Porque a perspectiva e a intenção de João escrever o evangelho foi diferenciada da de Mateus, Marcos e Lucas. Dos 4 evangelhos, esse de João, ele tem uma perspectiva diferente dos outros 3. E Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, que são vistos pela mesma ótica. João é o único que vai citar esse milagre. Você não vai encontrar esse milagre aqui nos outros evangelhos. Até porque os outros discípulos, os outros apóstolos, não foram os 12 apóstolos que estavam aqui nessa festa de casamento, não, tá certo? Provavelmente apenas 4 ou talvez 5 ou 6 apóstolos no máximo, porque não era ainda os 12 chamados nesse momento. João relata, porque João foi um dos primeiros apóstolos chamados para estar com Jesus. Ele e André. André é o apóstolo que chama Simão Pedro, que é seu irmão. André é irmão de Pedro, e André leva Pedro até Jesus. Pedro vai seguir Jesus, porque André, seu irmão, o chamou. André é o tipo da pessoa que leva as pessoas até Jesus. Mas não é sobre isso que eu vou tratar aqui essa noite. Eu quero que os irmãos entendam que dentro desse contexto fala-se sobre uma festa de casamento, tá certo? E se nós olharmos a criação da mulher lá em Gênesis, capítulo de número 2 e versículo de número 18, o Deus que criou a mulher, o nosso Senhor, ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. E se nós percebermos, se nós olharmos, o que era que Deus estava querendo dizer com adjuntora, já que se tratou sobre uma festa de casamento? Adjuntora ali é uma
a mulher, ela não tem um papel de coadjuvante, ela não é um ser que não tem expressão dentro da criação, muito pelo contrário. A disjuntora ali é alguém que venha a estar como adiante do homem, e que o complete em tudo. Então, o papel da mulher dentro do casamento, ele é importantíssimo. Agora você vai imaginar comigo, se tratando sobre uma festa de casamento. Deus olhou e disse que não é bom que nós estivéssemos só, nós homens. Então, nós vamos tomar uma decisão de ter alguém ao nosso lado. Sim ou não? Vamos. A questão é, essa decisão, ela é tão importante, mas tão importante, que nós deveríamos levar em consideração alguns fatores antes de tomar essa decisão. Tá certo, Jó? Tratando sobre família, né? Vamos começar pelo Jó. Vocês vão tomar uma decisão de conviver com uma pessoa que o casamento ele deve ser até a morte, separados. Porque ele deve ser o quê? Indissolúvel. Não, Deus não criou o matrimônio, porque o matrimônio foi criado por Deus, o primeiro casamento foi realizado por Deus. Foi Deus quem, quando Adão acordou, estava a mulher do seu lado para o completar em tudo, Então, se Deus criou o casamento, e quando os fariseus foram ter com Jesus em Marcos, capítulo de número 10, eles vão perguntar a Jesus sobre essa questão. Moisés nos permitiu dar carta de divórcio, repudiá-lo. E aí Jesus disse, mas no princípio não foi assim. Isso foi permitido por causa da dureza do coração de vocês. Eu não vou entrar na questão de se há uma condenação ou não no segundo casamento, não vou entrar nessa questão. A questão é, o padrão de Deus para o casamento, ele deve ser indissolúvel, ele não é para se desmanchar, se dissolver. Deve ser um casamento monogâmico, ou seja, você só escolhe uma mulher. Deve ser um casamento heterossexual, ou seja, uma pessoa do sexo oposto. Esse é o padrão bíblico do casamento. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque você vai tomar essa decisão comigo. Você vai ter que escolher uma pessoa para estar do seu lado e estar do seu lado por toda a sua vida. Se você sair perguntando aqui, talvez a maioria das pessoas não sabiam disso não. Eu estava no mundo, eu não nasci na igreja não, tá certo? Eu não sabia dessas coisas. E a maioria dos irmãos aqui talvez não soubessem disso. Porque a visão que nós temos do mundo é que eu posso casar e se não der certo, amanhã eu separo. E vou escolher outro, para que se der certo. Tá certo? Essa é a visão do mundo. O padrão de Deus não é esse. Não vou entrar na questão se é proibido ou não o segundo casamento. Só estou dizendo que o padrão de Deus é esse. Tá certo? Então, baseado no que eu estou dizendo aqui, e baseado em que a escolha ela é importantíssima, porque você vai carregar por toda a sua vida, eu acredito, e fui buscar dentro da Bíblia, alguns textos, para nós termos uma base de como escolher alguém para estar do nosso lado. Porque eu acredito que se é algo tão importante, Deus deve ter revelado alguma coisa sobre isso. Como tomar uma escolha? Como escolher alguém para estar por toda a sua vida no seu lado? Tá certo? Porque o casamento, ele não é algo humano, natural. O homem não casa, ou a mulher não casa, só para ter alguém do seu lado. Não. O casamento, ele é uma junção de duas pessoas para cumprir um propósito divino. Deus une pessoas para cumprir propósito na terra, tá certo? E aí, você vai começar a entender. Quando eu for buscar alguém para estar do meu lado, quem é a pessoa que eu vou consultar? Não é o meu amigo de 17 anos, não é a pessoa que está próxima
de mim que não entendem qual é o projeto de Deus para a minha vida. Quem é que eu vou perguntar? A Deus, porque Ele sabe o que é que quer comigo e o que vai querer com a pessoa que eu vou escolher na direção de Deus. Se eu vou cumprir um propósito de Deus aqui na terra, eu tenho que perguntar a Ele: Deus, quem é a pessoa que vai estar do meu lado para eu poder cumprir o que o Senhor quer na minha vida? Aleluia, glória a Deus. Eu entendo que vocês, assim como eu, assim como todos nós que estamos aqui, nascemos para cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Eu entendo que Deus chamou cada um de vocês com um propósito, e que nós iremos cumprir esse propósito para a glória do nome de Deus. Se isso é verdade, Deus vai nos mostrar como escolher a pessoa certa para estar do nosso lado, para cumprir o que Ele quer. Tá certo? Então, falando-se sobre casamento, sobre o propósito de Deus, você vai entender comigo que mesmo a pessoa certa, não quer dizer que não tenha dificuldade, não quer dizer que não passe por problema, não quer dizer que não passe por situação difícil dentro do lar. Não é porque surgiu a primeira dificuldade que a pessoa diz: ah não, eu escolhi errado, eu não entendi a voz de Deus, não era essa pessoa. Não é assim. Você imagine comigo um homem e uma mulher. Se dois homens pensando, já tem uma mente diferente, já tem uma visão de mundo diferente, e um homem e uma mulher, cada um com sua perspectiva de mundo, cada um com sua vivência, cada um com sua criação, porque eles são criados em lares diferentes, existem princípios diferentes, existem costumes diferentes. Então você imagine juntar essas duas pessoas, meu irmão, debaixo do mesmo teto, e essas pessoas agora vão conviver durante 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, se Deus permitir, debaixo do mesmo teto, vivendo juntas. Dois pecadores com mentes, propósitos às vezes diferentes. Eu estou dizendo isso para você entender que a decisão que vocês vão ter que tomar não é fácil. A decisão que vocês vão tomar não é qualquer decisão. Porém, vocês vão procurar quem? Quem é que dá uma esposa ao homem? Deus. Onde é que eu enxergo isso? Provérbios, capítulo 18 e versículo 22. A palavra de Deus diz assim: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor. Ou seja, o escritor aos Provérbios, ele vai dizer que é Deus quem dá uma esposa ao marido, e diz: olha, ele alcançou de Deus a benevolência. Deus foi bom com ele. Está entendendo? Deus foi bom em lhe dar uma esposa. Por quê? Porque ele está lhe dando uma mulher. A visão aqui de Provérbios é uma esposa prudente. Provérbios 19, 14. Escuta isso aqui e guarde isso com você. Eu estou mais ensinando do que pregando, sabe, irmãos, ultimamente? Então você vai ter um pouquinho de paciência aí também. Porque não adianta de nada eu estar gritando aqui, você não aprender nada, tá certo? Então nós vamos mudar um pouco isso dentro da nossa igreja, e a mudança começa conosco, então aqui, por trás desse ponto, tá certo? Então vamos lá. Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 14. Olha só, o que é que diz a palavra de Deus? A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem o quê? A mulher prudente. Já pensou? A riqueza que eu posso herdar, a riqueza de meu pai, eu posso herdar a riqueza da minha família, mas o meu pai, ele não pode achar uma mulher prudente e colocar para mim. Por quê? Porque isso é papel de Deus. É Deus quem faz isso. Agora, se eu não vou até Deus, e pergunto, se eu não vou até Deus saber quem é,
saber quem é a pessoa. Para isso você precisa orar. Para isso você precisa entender o que Deus quer com sua vida. Porque eu entendo que Deus quer algo extraordinário com você. E quando eu digo extraordinário, eu não estou dizendo que o seu nome vai estar nos outdoors. Não. Eu estou dizendo que algo extraordinário é cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Porque não é o meu nome que tem que aparecer no outdoor. É o nome de Jesus entrar no coração de todo mundo que me escuta. É o nome de Jesus ser proclamado por onde eu passar, ainda que ninguém saiba quem eu sou. Se souber quem é Jesus, para mim está bom, porque o meu nome não salva, o meu nome não cura, o meu nome não faz nada, irmã de Gleide, mas o nome de Jesus, ele pode fazer coisas extraordinárias. Então é o nome dele que precisa. Deus é quem concede ao homem e à mulher prudente. O problema é não buscarmos a Deus, não saber qual é a escolha que Deus tem para a nossa vida. Aí o problema que nós temos de escolher pela aparência. Isso aqui mata a vida espiritual da pessoa. E eu provo isso dentro da Bíblia. Irmãos, tudo que eu for falar aqui, eu vou tentar mostrar na Bíblia, tá certo? Quando eu digo que você tem que buscar a Deus, que Deus tem que ser o alicerce, foi falado aqui em livro, falado pela nossa irmã aqui. Salmo 127, diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos se edificam. Ou seja, se Deus não for o alicerce do meu lar, se Deus não for o alicerce do lar de vocês, nós estamos batalhando em vão, nós estamos guerreando em vão. Se Deus não for primazia dentro do meu lar, é em vão tudo que eu vou fazer. E aí continua o salmista dizendo: é em vão levantar tarde, ou dormir tarde, levantar cedo, comer um pão de dores, porque isso ele dá àqueles que estão na direção dele, àqueles que o buscam, àqueles que sabem, que conhecem a Deus e fazem e cumprem o propósito de Deus na terra. Então, se Deus não for o alicerce, se Deus não for primazia, se não for na direção e na vontade de Deus, será inútil a nossa busca, será inútil o que estamos construindo, porque não vamos construir uma casa edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Olha o problema quando olhamos para a aparência. Provérbios, capítulo de número 31, versículo de número 30. O texto sagrado diz assim: enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Já pensou? Os homens sábios do Antigo Testamento, eles dizem: olha, a graça é enganosa, a vaidade é vaidade, a formosura. Não é que é pecado ser bonito, não. A questão é, o mais importante é temer a Deus. Não adianta você escolher um homem pela aparência, por ele falar bonito, por ele ser eloquente. Não adianta isso aí. Não adianta escolher uma mulher porque ela tem um físico extraordinário. Não, isso não é a prioridade. A prioridade é saber, ela teme a Deus ou não? O propósito dela é com Deus ou não? A vida dela tem Deus ou não? Se não for assim, não vai dar certo. Se não for assim, você vai entrar numa coisa que a Bíblia chama de jugo desigual. E aí eu vou dizer: sabe o que é jugo desigual? O Antigo Testamento diz assim: não colocarás o boi e o jumento para cortar a terra, na minha linguagem. E Paulo usou essa linguagem lá para os irmãos de Corinto. Jugo desigual, irmãos, porque olhou por visto, aparência. Aí deixa eu adiantar aqui, né? Olha que quem é que olha pela aparência aqui, ó. Olha o problema que dá quando nós escolhemos baseado na aparência. Juízes, capítulo de número 14, versículo
versículo de número 1 ao versículo de número 3. E desceu Sansão. Sansão era escolhido por Deus, sim ou não, irmãos? Sansão foi escolhido por Deus, certo? E Deus cumpriu o propósito de Deus na vida de Sansão. Só que Sansão, uma vez por outra, saía do caminho de Deus. Olha o que é que diz: e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora pois tome ela por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: porventura não há mulheres entre os filhos dos nossos irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vá tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse então Sansão a seu pai: tomai-me esta mulher, porque ela agrada aos meus olhos. Qual é o fim de Sansão? Qual é o fim de Sansão, irmãos? Os olhos furados. Por quê? Escolheu por vista. E Sansão não aprendeu com o erro. O provérbio de um sábio que diz assim: o inteligente aprende com o seu erro, e o sábio com o erro do outro. Sansão nem foi inteligente, nem foi sábio, porque ele tomou a primeira mulher dos filisteus e depois foi se engraçar com Dalila. Ele não aprendeu com o seu erro. E nós precisamos aprender com o nosso, com o erro do próximo, irmão. Não adianta, não vai adiantar se eu não aprender com o erro do próximo. Quantos e quantos não já cantaram nos nossos conjuntos, mas se engraçaram com alguém de fora, se envolveram com julgo desigual, e hoje não estão mais aqui, estão no mundo. Por quê? Porque é julgo desigual, é propósito diferente, é visão de mundo diferente, é querer ir para lugar diferente. O filisteu tem os deuses que eles adoram, nós temos o nosso Deus que nós adoramos. Não é o mesmo Deus, é Deus diferente, é cultura diferente, é lugares diferentes. Então nós precisamos entender, para me encerrar esse ponto aqui, nós precisamos entender que não podemos escolher por vista, tem que ser na direção de Deus. Perceba, para mim adiantar aqui, perceba, Abraão não deixou Isaac casar com uma das filhas do povo que ele estava vivendo. Abraão disse: não, meu filho não vai casar não com essas mulheres aqui não. Por quê? Porque Abraão é filho da promessa, e Isaac é filho da promessa, e Abraão entendia que Deus tinha um propósito na vida de Isaac, e abençoar todas as nações. Aí Abraão vai chamar quem? Um servo, e vai dizer: vai lá buscar uma mulher no meio do meu povo, para meu filho, depois que a sua mãe morreu. Ele não deixou Isaac casar com nenhuma mulher. Agora eu lhe pergunto: tinha mulher bonita lá no meio? Deve ter, irmãos. Será que tinha mulheres ricas lá no meio? Provavelmente sim. Mas isso não era importante para Abraão. O importante para Abraão era: Deus tem algo com meu filho, e eu vou escolher alguém da minha terra, da minha família, com os mesmos costumes e com o mesmo Deus, para ele cumprir o propósito de Deus sobre a terra, e o nome do Senhor ser glorificado sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas. Eu não vou nem falar de Salomão, porque Salomão se envolveu tanto e terminou quase desviado, certo? Eu ia falar sobre Jezabel e sobre Abigail, que é um contraste. Não vou entrar também nesse assunto não, tá certo? Vou entrar aqui para vocês entenderem. A decisão é importante que vocês vão tomar. E precisamos tomar na direção de Deus, porque Provérbios 14, primeiro, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua e a toda destrói suas próprias mãos, certo?
Então, você tem que parar para analisar. Eu vou tomar uma decisão, eu vou casar com alguém, eu vou escolher alguém para dar toda a minha vida com essa pessoa. Aí você vai parar para analisar. O que é que Deus disse sobre uma escolha tão importante como essa? Porque, voltando agora aqui ao texto, que não era o texto que eu tinha escolhido, mas como esse texto falou sobre o casamento, eu quis tomar por base esse texto aqui de João, que também se trata de um casamento. Vocês vão perceber que um casamento ele tem dificuldades. Ele não é só flores, não é só decidir ali, casar, estar no altar e ir embora e felizes para sempre, como diz o Silvio, não, tá certo? Vocês vão ter arranha e vão passar por dificuldade dentro de casamento, tá certo? Vão ter problemas para vocês terem que resolver, assim como surgiu um problema aqui dentro desse casamento. Esse homem, provavelmente, ele casou com uma mulher judia também, porque o casamento aqui é judeu. A diferença é que a escolha dele foi chamar Jesus para onde? Para dentro da festa de casamento. Ele chamou Jesus para o casamento. E aí, o casamento de um cristão não é a dois, como dizem por aí, é a três. É você, sua esposa e Jesus e Deus no meio desse casamento, para poder dar certo, porque uma hora o vinho vai faltar. Sabe o que é vinho aqui? Representa no Novo Testamento a alegria, o prazer. Vai ter uma hora, vai ter um momento, quando as dificuldades bater, que vai faltar o vinho, que vai faltar a alegria. E aí, o casamento não é igual um celular desse não, que a gente enjoa e troca por outro mais novo não. A esposa não é igual um celular desse não, que a gente vai lá e diz, esse aqui está velho, eu vou trocar por um mais novo. Não, esse não é o padrão de Deus. Quando o vinho acaba, aí chegou a hora de quê? De nós encher as talhas que servia para purificação e chamar quem pode transformar aquilo que não tem alegria para voltar a ter alegria para a glória do nome dele, de Jesus de Nazaré. Aquilo que não tem mais prazer para voltar a ter prazer para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Por isso nós temos que tomar decisões baseadas na direção de Deus, chamando ele para dentro das nossas escolhas, para dentro do nosso lar, para dentro do nosso casamento. Aleluia. Porque na direção de Deus, aí tudo vai terminar certo, tudo vai terminar bem, tudo vai terminar na direção de Deus. Vou encerrar agora. Veja a importância, para me encerrar, de Jesus estar dentro do seu casamento, dentro das suas escolhas e dentro do seu lar. Havia alguém ali que pudesse resolver o problema? Só Jesus. Porque vai ter momentos que é só Jesus para resolver o problema. A questão é, a pergunta que eu quero fazer a você é: quando a dificuldade bateu, você já entregou ela nas mãos de Jesus? Porque eu posso estar falando aqui para alguém que esteja passando por algo semelhante dentro do seu lar. E aí você vai olhar para mim e eu vou dizer para você: coloque isso nas mãos de Jesus. Você já experimentou dizer a Jesus: Jesus, o negócio aqui está feio, o negócio aqui está difícil, o negócio aqui está faltando o essencial para essa festa. Então, supre essa necessidade, faz um mover, transforma, porque a mudança da água por vinho fala de transformação. Transforma, para que no final o seu nome venha a ser glorificado. Não é o meu nome ser glorificado, é o nome dele. Porque no final termina dizendo: Jesus principiou assim os seus milagres. É o primeiro milagre
milagre que ele fez. Jesus começou assim, e as pessoas viram que Deus estava realmente sobre aquele judeu, porque ele estava fazendo algo que ninguém mais poderia fazer. Então, para me encerrar agora nesse momento, porque já chegou a hora, vou encerrar dizendo a vocês: está com dificuldade no lar, está com dificuldade no casamento, tem que tomar uma escolha, está pensando e dizendo: será que ela é a pessoa certa para mim? Vá e pergunte ao Pai, vá e pergunte a Deus, vá e pergunte ao seu Criador, o seu Pai, aquele que criou você, aquele que permitiu você nascer. Está com dificuldade? Coloque nas mãos daquele que transforma água em vinho, coloque na mão daquele que muda. O negócio está fugindo do controle, não tem problema não. Jesus só resolve a maioria das coisas quando foge do nosso controle, porque quando foge do nosso controle, aí nós dizemos: Senhor, estamos rendidos, não tem para onde eu correr, não tem porta para mim entrar, não tem lugar para mim ir, não tem pessoa que possa me recorrer. Aí Jesus diz: agora eu posso fazer, porque você vai entender que não é você, não é o seu conhecimento, não é as pessoas que você conhece, não é o seu dinheiro, não é a sabedoria que você tem, mas é eu na sua vida, é a pessoa de Jesus na nossa vida, que pode mudar a situação para a glória do nome dele, para que o nome dele seja conhecido, e as pessoas na rua, no bairro, na cidade possam saber que existem pessoas que Jesus está dentro do lar e dentro do casamento, para a glória do nome dele. Precisa encerrar. Ore por nós em nome de Jesus. Talvez salve a todos.